Boa noite! Chegamos na nossa 10ª live Equipadamente. E no tema de hoje nós vamos trabalhar a casa edificada na rocha. Ministramos essa mensagem na Igreja Brasil para Cristo Vila Imperial em Guarulhos. E será bênção para você hoje, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Oh, glória, que bom estar aqui com vocês. Sentimos muito bem recebidos, fomos muito bem acolhidos. Pastor Isaac, pastora Sinira, amém. Obrigado por vocês, seja essa bênção. É a primeira vez que estamos aqui, na região de Guarulhos, na igreja aqui. Somos lá da Igreja Brasil para Cristo de Várzea Paulista, pastor Emerson Costa. Inclusive, não sei se o pastor sabe, o Emerson Costa é nosso cunhado, A Eliana é casada com a Simone. A Eliana é irmã da Simone, Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém. Eu sou a Eliana do Verley. Eu sou Verley da Eliana, Isso. não da Simone. E dia 4 agora de março, nós fizemos 38 anos de namoro. E no dia 21 de outubro do ano passado, fizemos 35 anos de casados. Estamos nessa casa, não somos velhinhos não, viu? Começamos cedo, eu só tinha 16 anos quando o Verley me pediu em namoro, a gente começou a namorar, ele tinha 18 anos, casei com 18 anos, o Verley com 21, e dessa nossa jornada 2, nasceram os nossos 2 filhos, Verley Júnior, que hoje já está casado há 3 anos, nos deu uma princesinha, viu, pastor, que é a Karen. E o André, o nosso caçula, que nos acompanha aí no Instituto Verley Eliana. E a Júlia, que é nossa amiga, Júlia? E nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, Nessa caminhada toda, juntos, casados há 35 anos, quantas tempestades nós já passamos, Verley? Quantas tempestades que nos fizeram ou cair ou ficar firme. E nós escolhemos ficar firmes. Porque nós escolhemos edificar a nossa casa durante essas tempestades, na rocha. E é sobre isso que nós vamos falar com vocês hoje. Aonde que está edificada a família de vocês? Aonde que a sua vida está edificada? Na rocha ou na areia? Porque as tempestades, elas vêm para todas as casas. E nós vamos saber se a casa está edificada na rocha ou na areia, dependendo do tombo que ela der ou não. Verley? Porque a tempestade, ela não derruba a casa. A tempestade revela onde a casa foi construída. Se foi na areia ou se foi na rocha. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo, ou ler no telão, o que é mais telão, é coisa lá do, pastor? Da projeção. O Mateus capítulo 7, 24 a 27. Vamos ler esse texto bíblico. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e ela não caiu. Não caiu, porque tinha seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Esta é a nossa palavra hoje que Deus tem para o seu coração. Onde você tem edificado a sua casa? Como você tem edificado a sua família? Qual é a base do seu lar, do seu relacionamento com a sua esposa, do seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com os filhos adolescentes? Tem adolescente aqui? Diga amém. Tem adolescente? Diga amém. Oh, glória! E também com os filhos casados. Como os pais têm tratado os filhos casados? Será que tem deixado o filho casado ir? Ou será que tem segurado o filho casado, hein? Onde está essa edificação desta rocha? Nós temos um filho casado, como a Helena falou, Verley Júnior.
Porque não bastava ter um só Verley, né, pastor? Tinha que ter 2, né? E aí o filho Júnior, casado, a gente abriu mão, deixa ele voar, deixa ele ir. Tanto que nós não temos problemas, eles não compartilham problemas com a gente, graças a Deus, né? Porque tem lá se tratado. É uma grande questão, os pais que deixam os filhos ir, ou aqueles que casam e ficam segurando. Bom, vamos caminhar nessa palavra. Vamos caminhar aí, Verley, nessa palavra sobre família. Aí nós estávamos pensando, quantas tempestades nos alcançam? E as tempestades, elas alcançam todas as casas. E nós fizemos uma listinha aqui, de algumas tempestades que alcançam a sua casa e alcançam a sua família, talvez de forma diferente. E o segredo é como nós passamos por essas tempestades. Olha aqui, a primeira, mudança de ciclo de vida de solteiro para casado. Mas, Eliana, isso é uma tempestade? Pode ser, porque você estava acostumado a viver solteiro. Você estava acostumado a ter a sua vidinha. Pai, mãe, eu vou ali. Pai, mãe, eu vou lá trabalhar. Pai, mãe, eu vou lá na festa de aniversário da minha amiga, do meu amigo. Aí você casa, a coisa muda. Você começa a conviver com uma pessoa que você não estava acostumado a viver. Eu vivi 18 anos sem viver com o Verley. De repente, eu comecei a conviver com o Verley e a gente precisou se ajustar. Aconteceram algumas tempestades aí nesses ajustes, né, Verley? Será? Aconteceram. E olha que outra, adaptação ao nascimento de um filho. Mas um nascimento de um filho é uma bênção, gente. Como pode ser uma tempestade? Pode acontecer. A gente não foi ensinado a criar um filho. Como se educa um filho? E cada filho é diferente. Chega aquele bebezinho ali tão fofo. Eu lembro que quando eu tive o nosso filho mais velho, eu só tinha 22 anos. E ele nasceu no mês de janeiro, calorzão desse jeito. E eu empacotava ele de blusinhas de lã, de roupinha de lã. E chorou a semana inteira. Fomos lá para o pediatra. O que o pediatra falou? Você está matando o seu filho de calor. Isso não é uma tempestade? A gente não sabia se estava frio, se estava calor ou não. Filho fica doente. É uma tempestade. Como a gente passa por essas tempestades? Olha a outra listinha. Mudança de profissão. Para a gente escolher uma profissão. Olha que dificuldade que é para escolher uma profissão. Eu demorei muitos anos na minha vida até entender que a minha profissão era psicologia. E hoje eu estou satisfeita com a minha profissão. Mas quantos anos demorou para eu enxergar que era esse o caminho? Precisamos atender muitos casais, precisamos passar por muitas tempestades para eu entender. Eu nasci para estudar o ser humano. Eu nasci para compreender o comportamento do ser humano e as suas emoções. Mas olha, isso pode gerar uma tempestade. Doenças e problemas de saúde. São tempestades que aparecem, muitas vezes aparecem de surpresa nas nossas vidas. Quantas pessoas que ficam doentes e a gente não dá conta daquela situação. Quantas pessoas que vão embora, que falecem por causa de uma enfermidade. São coisas que o nosso organismo talvez ali vem... mas a pessoa, o que será que aconteceu com essa pessoa que morreu? Às vezes a gente não tem porquês. Né, Verley? A gente não entende esses porquês. A gente só sabe que precisa entender essas tempestades e passar por elas. Sim, falando nessa tempestade específica de falecimento, eu fui criado na Igreja do Brasil para Cristo, de Jundiaí, e meu pai, pastor Moacir Coco, não sei se o pastor lembra, ele na sua 81, ano de 81, ele assumiu a igreja, substituindo o pastor Armando Zara. Eu tinha naquela época 13 anos, 15 anos. Só que ele faleceu no ano de 1987, com 47 anos. Né, no auge do ministério. E foi no início do nosso namoro. No início do nosso namoro, em 87. Uhum. Então, foi um baque muito grande para a nossa casa. Foi um choque muito grande. Meu pai com 47 anos, eu com 18 anos, meu irmão um pouco mais novo que eu. Foi uma tempestade. Né? Foi muito difícil para passar por essa situação. E só passamos porque estávamos na rocha. Diga, só passamos porque estávamos na rocha. Na rocha. Amém. Outra tempestade que pode chegar de surpresa também é o desemprego, que gera crises financeiras.
Quantos desempregos já aconteceram, né, Verlei? Nesses 35 anos de casados. Teve uma época que não tinha nada dentro de casa. E nós precisamos dar água com açúcar para o nosso filhinho mais velho. Porque não tinha nem leite para dar. Não tinha condições, não tinha de onde brotar dinheiro. Demos água com açúcar orando. Deus, transforma isso em leite. Transforma isso em leite. Daqui a pouco bate na nossa porta umas pessoas lá chegando com várias latas de leite. Não é, Verlei? Sim. São as tempestades Glória da vida. a Deus, O emprego aleluia. apareceu, o emprego chegou e a gente passou por essa tempestade. Como que você tem passado por essa tempestade na sua vida, na sua família? E pode acontecer as tempestades também de conflitos conjugais. Acontece, Verlei? Alguns. Conflitos conjugais? Não, só lá em Campinas que a gente mora, viu, irmãos? Aqui não. Viemos de Campinas. E como que lidamos com esses conflitos conjugais? E quando a gente não sabe lidar com esses conflitos conjugais, acontece o quê? Os conflitos com os divórcios. Aí a pessoa acha que divorciar vai ser melhor, mas às vezes é muito pior, porque se tornam dois inimigos, aí tem filhos no meio, aí vira uma bagunça só. Então, como que nós estamos lidando com as nossas tempestades no dia a dia? E faz toda a diferença onde a gente constrói a casa. A areia muitas vezes parece mais fácil, mais rápido. Você constrói, você não tem muito esforço, constrói rapidinho. Mas um exemplo aqui para a nossa fé, por exemplo, é a gente ouvir a palavra do Senhor aqui, mas na hora de colocar em prática, a gente não coloca. É uma fé superficial. Sabe porque Jesus nos diz, quem ouve as palavras e quem ouve as palavras e as pratica. A grande diferença está na prática. É você ouvir a palavra e praticar. Olha o que diz lá em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Tiago 1:22. Sejam praticantes na palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Eu ouvi a palavra do Senhor, eu tenho certeza que eu tenho que orar, buscar a Bíblia, ler a palavra do Senhor, meditar. Eu entendi. Mas se eu passar a semana inteira desconectado com Deus, desconectado da minha vida íntima com o Senhor, e voltar só no próximo domingo, deve voltar mesmo, né? Mas voltar só no próximo domingo, como se passasse a semana distante do Senhor. É praticar a palavra? É praticar a palavra? É ou não? Não, porque a palavra diz que nós devemos buscar ao Senhor constantemente. Devemos orar e vigiar todos os dias. Devemos ter uma intimidade com o Senhor. E intimidade com o Senhor se busca diariamente. Não é só aparecer na casa do Senhor de vez em quando e falar assim, Senhor, estou por aqui. A gente se desenvolve uma intimidade assim quando nós começamos a namorar. Eu só conhecia a Eliana, que era a garota do coral. Eu nem sabia quem era a Eliana. Foi assim que a gente começou. Um dia eu entrei numa igreja, pastor, lá na igreja de Várzea, onde a gente congrega hoje, no Jardim Primavera. Era uma igreja pequenininha. E eu entrei naquela igreja, olhei lá no coral, e lá estava aquela garota que eu tanto orava, para Deus preparar uma garota. E aquele dia eu olhei e falei assim, é ela. Cheguei em casa e escrevi uma carta, mas não foi para ela, porque eu nem sabia o nome dela. Foi para Deus, pedindo para namorar aquela menina do coral. 2 anos depois a gente começou a namorar. Aleluia! Deus ouviu as orações, gente. Eu só tinha 14 anos, nem sabia que tinha alguém orando por mim, né, Verlei? É verdade. E olha só, a casa, que ela é construída na areia, porque é muito fácil construir a casa na areia, ela se baseia nas emoções e não na palavra. Olha que diz Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E quando a gente fala, a Bíblia fala aqui de coração, a gente está falando das nossas emoções. Quantas vezes a gente é enganado pelas nossas emoções? E a gente perde a nossa razão. Porque as nossas emoções, elas oscilam demais. Hoje eu estou triste, mas a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor pode durar, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
que é essa alegria? É a emoção. Hoje eu estou triste, mas a palavra do Senhor falou que amanhã eu vou estar alegre. Amanhã eu acordo alegre e feliz. Eu nem lembro mais que eu estava tão triste daquele jeito. E muitas vezes a gente tenta construir a nossa casa ou fazer alguma coisa no momento que a gente está triste ou no momento que está com raiva. Porque a raiva também é uma emoção. E na raiva a gente acaba destruindo muitas coisas. Então, construir essa casa baseado na emoção pode desmoronar também. Também, sim. E aquele que depende só de si mesmo? O que está escrito lá em Provérbios 3, 5 e 6? Confie no Senhor de todo o seu... Confie no Senhor de todo o seu... E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará o caminho de vocês. Confiar no Senhor a tua família, queridos. Não adianta você falar assim, meu pai fez assim, eu faço assim também, eu fui criado desse jeito, eu sou desse jeito, eu não vou mudar. E aí confia nos seus próprios entendimentos para cuidar da sua família, e muitas vezes está gerando conflito, está afastando o filho, está tratando a esposa como não deveria cuidar, não estava gerando conflito no lar, mas sente-se justificado, porque eu faço do meu jeito, e não é do teu jeito. É confiando no Senhor. E confiando no Senhor, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Confiando no Senhor, precisa de arrependimento. Confiando no Senhor, precisa deixar o caminho mau. Confiar no Senhor é abrir mão da sua vontade. Falar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha casa? Qual é a tua vontade para o meu lar, Senhor? E o Senhor vai endireitar o teu caminho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é poderoso para transformar, queridos. Não é porque nós nascemos na igreja, não é porque nós casamos na igreja. Pastor Horaci do Amaral, que já foi para o Senhor, também fez o nosso casamento. Não é porque nós casamos na igreja que não tivemos conflitos, que não tivemos dificuldades na caminhada. Precisamos endireitar nossos caminhos, buscar ao Senhor, clamar a Deus para entender como se relaciona, como se tem um relacionamento que agrada ao Senhor. E não foi debaixo do meu entendimento, queridos. Foi buscando a palavra do Senhor, foi buscando conhecimento, foi buscando entendimento, foi entendendo como que a cabeça da minha esposa, como que ela pensa, que é completamente diferente de mim, e graças a Deus por isso, né? É porque nós nos completamos nas nossas diferenças. Nós fomos aprendendo ao longo dessa caminhada, e nós vamos estar aqui em maio, né, pastor, falando para os casais sobre a equipe campeã. Deus nos deu essa metodologia da equipe campeã. Fomos entendendo que as nossas diferenças não podem nos separar. As nossas diferenças podem nos potencializar e nos tornar fortes, porque é melhor nós sermos dois do que um. E quem ouve as palavras do Senhor é o prudente. Quem busca a presença de Deus, porque Ele projetou a família, Ele projetou o casamento, e tudo que Deus projeta é bom. Mas, Eliana, por que às vezes tem casamentos que não dão certo? Por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do homem, do ser humano. Às vezes a gente entra no nosso orgulho e o nosso coração fica fechado. A gente não pede perdão, a gente não pede desculpa. Foi você que errou, foi você que fez isso. Eu não. Aí começa, né? Aí começa um teimar com o outro, um teimar com o outro. Isso é falta de prudência. É a casa construída na areia. Mas o que Jesus vem e fala, peça perdão, não julgue, para que não seja julgado. Vamos juntos, de mãos dadas, construir a nossa casa sobre a rocha. Amém. Porque o prudente, ele ouve essas minhas palavras e as pratica. É como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Aleluia. Aonde você está construindo Glória a sua a Deus. casa? Aleluia. Aonde você está construindo a sua casa individual, sua casa aqui interior? Dentro do seu orgulho, do coração duro?
ou debaixo do quebrantamento que só vem dele. Esse quebrantamento da dureza de coração é quando a gente se humilha diante de Deus. Deus, quebranta o meu coração. Não é pela minha razão, Senhor, mas é pela tua razão. Não é pela tua força, Pai, mas é pela tua força. Porque a tua alegria é a minha força diária. Amém. A minha felicidade não vem de tanto eu sugar o Verley, mas a minha felicidade vem de eu me alimentar da palavra do Senhor. E foi isso que nos fez, queridos, chegarmos até aqui. Com 35 anos de casados, vencendo as nossas tempestades diárias, que vem para todo mundo, mas o segredo é o como nós passamos por essas tempestades. E nesse como foi enraizado na palavra do Senhor. Por isso que nasceu o nosso livro, Devocional para Casais, 365 gotas de amor. Cada dia que tem um versículo, uma reflexão e uma ação para o casal fazer a dois. E assim se tornar uma equipe campeã, um casal de sucesso. Porque desde o nosso namoro, Jesus Cristo era o centro da nossa vida. E quando Ele deixou ser o centro da nossa vida, a gente só deu cabeçada, na verdade. Só deu cabeçada, que isso também serviu depois de experiências, para nós ajudarmos há mais de 28 anos, ajudando casais, fazendo terapias de casais, ou estudando muito para entender a cabeça de um ser humano. E aí nós fundarmos o nosso Instituto Verley e Eliana, que tem levado essa palavra de restauração sobre as famílias, porque nós acreditamos que família pode dar certo. Nós acreditamos no projeto de Deus, porque tudo que Deus cria é bom. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, você pode dar um glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Diga assim, glória a Deus. Pela tua palavra. Glória a Deus. Pelo teu projeto perfeito. Glória a Deus. Pela minha família. Glória a Deus. Pela minha família. Que se chama igreja. Glória a Deus. Pela minha igreja. Que me acolheu. E por isso eu posso dizer: eu tenho uma família. Essa família espiritual. Que me acolhe. E que prepara um mês de março para falar sobre família. Aleluia. Por isso eu tomo posse desse projeto de Deus, que é perfeito. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus, pela nossa família. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, na palavra lá de Mateus, capítulo 7, diz: quem ouve as minhas palavras. Esse primeiro ouve, ele está associado a ouvir e a crer. Porque muitas vezes as pessoas ouvem, mas não escutam. Isso acontece muito nos relacionamentos. Né? A gente ouve, mas não escuta. Quantas vezes ele falou assim: oh, você vai no mercado, compra isso, 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 isso. Chego em casa, acho que não sei se é só eu que sou assim, homem, né? Chego em casa, compro, trouxe tudo aqui. Cadê? Então, né? Compro a batata, eu trago todas as coisas menos a batata. Mas eu faço a listinha, Verley. Eu faço a lista lá certinha. E ele fala que ele confere a lista. Ah, Jesus. Mas é outra. O bom, gente, que ele é tão bonzinho que ele volta depois, né, Verley, para comprar. Não reclama, né? Mas muitas vezes nós só ouvimos, mas não escutamos. A palavra do Senhor então diz: quem ouve as minhas palavras, eu só posso praticar aquilo que eu ouvi, que entendi e que eu creio que essa palavra é a palavra de verdade. E a palavra do Senhor diz, lá em Isaías 43, 1 e 2, diz assim: não tema, pois eu o resgatei, e eu o chamei pelo nome, e você é meu. Amém. Aleluia! Amém. Quem ouve as minhas palavras e crê nessa palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: eu te chamei, você é meu, e te chamei pelo teu nome.
Aleluia! Em 6 bilhões, ou já está mais, acho que é 8 bilhões de pessoas na Terra, Deus conhece o teu nome. Aleluia! E segundo a psicologia, não há palavra mais preciosa de ouvir do que o seu próprio nome. Quando alguém te chama pelo teu nome, Maria, João, Adriana, não sei mais, né? Isaac, Sinira, isso, André, Júlia, quem mais? Qual o teu nome? Ricardo, quem mais? Fala o teu nome, bem alto. Isso mesmo, a palavra do Senhor diz que Ele te chama pelo teu nome, você é meu, diz o Senhor. E se você é do Senhor, você não é abandonado nesse mundo, você não é largado nesse mundo, você não está exposto a esse mundo para viver a fraqueza, para viver destruição. Não, Deus tem um plano para a tua vida, conforme diz em Jeremias 29:11. Eu tenho um plano de paz para a sua vida, planos de fazê-lo prosperar, um futuro de paz. Aleluia! Você já pensou como é precioso aquilo que você guarda? Você é meu. Aquilo que você tem de preciosidade, você larga de qualquer jeito? Aquilo que é precioso para você, você deixa lá abandonado, empoeirando? Ou você guarda, você cuida, você trata com carinho? E você é precioso para o Senhor? Sim ou não? Você é precioso para o Senhor? Amém. Sim, Jesus Cristo deu a sua vida, deu a vida dele na cruz do Calvário. O Senhor deixou os céus, deixou a sua glória e pisou nessa terra empoeirada, comeu lá aquelas comidas lá de Israel, lá daquele tempo, passou aquelas situações tão difíceis, morreu na cruz, para nós termos hoje a paz, a alegria, o perdão. Para nós a graça de Deus, ela é gratuita, o Senhor nos acolheu, mas para o Senhor Jesus Cristo foi muito caro, para o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz, levando todos os nossos pecados, não foi de graça, queridos, Ele pagou um preço muito grande, para que eu e você tenhamos paz hoje. Por isso você é muito precioso. Quem ouve essas minhas palavras, aleluia, ouça a palavra do Senhor dizendo: eu te amo, eu cuido da tua vida, eu cuido da tua família, você é precioso, você é meu, você é preciosidade diante de Deus, aleluia. Pode o mundo dizer que você não tem nenhum valor, pode até um pai falar para o filho: você não tem valor nenhum. Pode até uma mãe desprezar uma criança, dizendo: olha, você não tem valor. Mas para o Senhor nunca Ele vai te abandonar. O Senhor nunca vai te deixar. O Senhor nunca, nunca pode uma mãe abandonar, diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor Deus vai te acolher. Nunca o Senhor vai te desprezar, queridos. Pode ser a maior dor, pode ser a maior angústia que você está passando, a maior dificuldade no seu quarto, você dobrar o joelho e clamar ao Senhor, o Senhor estará presente com você, te pegando pelas tuas mãos, te levantando, dizendo: eu estou aqui, aleluia, para te ajudar, para te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Quem ouve e quem pratica. E olha aqui, uma dica para praticar a palavra do Senhor é a oração. Não tem como você falar que você acredita em Deus, que você crê nessa palavra do Senhor, que você ouve, se você não falar com Ele. Imagina se nós, nesses 35 anos, a gente não se falasse. E quantos casais, né, vivem dentro da mesma casa e não se conversam mais. Vive o tempo todo ali focado nos filhos, talvez, ou na correria do dia a dia, do emprego, do trabalho, de tantas coisas na internet, talvez. Esquecem um do outro, viram dois estranhos dentro de casa. Como que tem sido o seu relacionamento com aquele que acabou de falar para você que te conhece pelo teu nome? Aleluia. E a única maneira da gente manter o nosso relacionamento é conversando com Ele. Glória. E olha o que diz aqui: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta.
Que resposta você está pedindo, está esperando do Senhor? Que diz aqui no Salmo 91:15, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Glória a Deus. Olha, nós acabamos de ouvir que Deus nos conhece pelo nome. E olha a prática que Ele pede para a gente fazer. Clamar a Ele. E clamar a Ele. Falou assim, Paizinho, vem me socorrer. Paizinho, vem me ensinar a viver diante dessa tempestade. Que muitas vezes aparece de surpresa. Você acorda todo feliz da vida, de repente você ouve, recebe o telefone e fala, Gá, eu falei o Gá, né? Bati o carro. Já recebi, acho que 2 telefonemas assim, bati o carro. Quantas vezes a gente está lá, está tudo bem, Gá, estou desempregado, perdi o emprego. E olha que Deus fala para a gente, Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos, olha a oração, apresentados diante de Deus, por quê? Pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Guardar o quê? As nossas emoções. Porque às vezes a gente fala, não tem mais jeito, Deus. Não tem mais jeito. Quantas pessoas desistem da vida? Porque foram tomados por essa desistência emocional. E Deus fala que Ele guarda nossas emoções, guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Quantas vezes nossos barulhos mentais nos aprisionam, nos deixam prisioneiros com palavras negativas, com pensamentos negativos, e a gente vai tomando posse da coisa, não vai dar certo mesmo, não vai dar certo mesmo, estou perdido mesmo. Mas Deus vem e renova a nossa mente através da oração. Glória a Deus. Ao invés de você descontar na sua esposa ou descontar no seu marido, fala, Deus, não aguento mais, socorro. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ninguém pode substituir essa presença do Senhor, ninguém. Teve uma época, acho que foi em 2013, Furley ficou desempregado. E a gente não sabia o que fazer. Naquele período lá, eu era manicure. Que foi o dom que Deus me deu, fazer unhas naquela época. E o nosso filho mais velho tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura na Unicamp. E lá ele conseguiu uma bolsa, trabalhando como estágio. As minhas clientes, a minha agenda aumentou demais, minha agenda ficou linda, porque eu trabalhava dentro de um condomínio, trabalhava para mim mesmo, não era em salão. E nós começamos a orar. Deus colocou, e o Ferley trabalha na área de TI e ficou desempregado. E nós começamos a orar, Senhor, o que vamos fazer agora? Nos dê um escape. Aí sabe o que ele falou para a gente? Faça a oração. Comece a orar, mas com louvores. Que a gente acabou de ler, com ações de graças. Mas não orem sozinhos. Convoque a igreja para orar com vocês. Não é aquele crente 6 horas. Ore por mim, pastor. Ore por mim, pastor. Termina o culto, tem aquela fila pedindo oração. Mas chega lá em casa, ele nem ora. É o crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Mas ali Deus estava falando, chame a igreja para orar junto com vocês. Chegamos no nosso pastor Emerson, lá de Várzea Paulista. Pastor Emerson, olha, o mês de julho está chegando. Deus colocou no nosso coração para nós fazermos uma campanha da família. Todas as terças-feiras. Tem culto de oração aqui às terças, pastor? Quarta-feira. E às vezes vem pouquinha gente, não vem? Nem sempre enche culto de oração, né? É mais ou menos. Aí nós fizemos aquela campanha, seria assim, almoçaríamos meio-dia, depois de meio-dia teria o jejum, iríamos para a igreja, depois da igreja nós serviríamos um sopão para todo mundo. E toda a igreja aderiu. Queridos, eram 5 terças-feiras, foram 5 terças-feiras no mês de julho de 2013. Eu e o Verley, dirigindo o culto, dirigindo a campanha e fazendo o jejum, incentivando os irmãos a orar, a jejuar, a clamarem pela vitória do Senhor, e com muito louvor, com muita oração, com muita palavra de Deus. E depois terminava com a sopa.
No 5º dia, eu dirigi a campanha sozinha. Sabe por quê? Porque o Verley estava trabalhando. Sim. Vocês podem aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Glória a Deus. Construir na rocha é ter um louvor constante diante do Senhor. Como que a gente edifica a nossa vida diariamente? Criticando a esposa? Não. Essa comida está ruim hoje, hein? Pelo amor de Deus. É assim? Esqueceu o sal de novo nessa comida? Ai, não vou fazer mais comida, Verley. É assim que se constrói um lar, queridas? Não? Então vamos lá. Habite, Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Aleluia. Queridos, um coração gratos ao Senhor. Você é grato ao Senhor pela sua vida? Ah, mas tem tanta necessidade. Mas você tem vida. Você tem o dom da vida. Você tem a presença de Deus na tua vida. Você tem de Deus um lar, uma família, uma esposa, filhos. Você tem uma igreja. Olha quantas coisas você pode dar graças a Deus, agradecer ao Senhor diariamente. O Senhor está com você. A promessa do Senhor diz: eis que estou contigo todos os dias da minha vida. Aleluia. Se Deus está comigo, eu posso dizer obrigado, Senhor, pela tua presença. Você pode dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a mim a todas as manhãs, quando eu abro a janela. E a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! As misericórdias do Senhor está manifesta, nos dando vida, nos dando paz, nos dando alegria, nos dando um lar abençoado. Glória a Deus. Arma nenhuma, ferramenta nenhuma pode contra a tua casa, pode contra a tua família, porque o Senhor é aquele que te guarda, aquele que te livra, aquele que te protege, aquele que te sustenta. Aleluia. E esse Senhor é quem diz, aleluia, que está guardando o teu lar. Você pode dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode acordar pela manhã, obrigado, porque as tuas misericórdias se renovam. E eu quero me deitar no teu descanso e glorificar, porque o Senhor está cuidando da minha vida. Aleluia. Eu tenho muitos desafios hoje, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho que vender, eu tenho que empreender, eu tenho que trabalhar, eu tenho coisas para resolver, mas o Senhor está na minha frente. Aleluia. Há um general de guerra que está na minha frente, me guardando, me livrando, abrindo caminhos. Aleluia. Quantas vezes lá no meu trabalho, eu sou analista de sistemas, alguém aqui trabalha com TI? Amém. Eu trabalho com a famosa linguagem COBOL, que é lá, o irmão já fez careta aqui. A gente é chamado de dinossauros, né, que é lá de 1980 essa linguagem, e graças a Deus que ainda trabalho com ela, e muitas vezes eu estou lá numa maior dificuldade, como que eu resolvo isso? Senhor, Tu sabes, me dá sabedoria. E parece que vem assim, ó, uma nuvem, trazendo de repente, está claro, aleluia, porque o Senhor se faz presente em cada necessidade. Aleluia, queridos. Você pode ser grato ao Senhor pela sua família, com cânticos, com hinos, dentro de casa, irmã, você está lá com dificuldade,
O que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer? Angustiada? Põe um louvor, louve ao Senhor. Enquanto você lava a louça, enquanto você arruma a casa, glorifique ao Senhor com louvor, com gratidão ao Senhor. Você vai ver que o clima do seu lar vai mudar, o clima da sua casa vai mudar, porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia! Glória a Deus. É quem ouve e quem pratica, não é? E uma das práticas aqui que nós trouxemos é que o marido e a esposa devem ter respeito um com o outro. Assim diz a palavra do Senhor, lá em Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém. Casamento é projeto de Deus. E tudo que Deus projeta é bom. E quem está firmado na rocha, ouve e pratica. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos amando e respeitando a pessoa que a gente escolheu casar. Porque eu acredito que vivemos uma época que ninguém foi obrigado a casar. Nós casamos porque nós escolhemos casar. Verley ficou lá por 2 anos me pedindo para Deus, para namorar comigo. Ele não sabia o meu jeito de ser, ele não sabia a minha personalidade, ele não sabia, né, Verley? Nada a meu respeito. Mas mesmo assim ele me pediu para Deus. Aí nós nos casamos. E a gente se depara com a palavra do Senhor, trate com respeito e com amor. E ainda lá em Efésios, continuando, depois vocês podem ler juntos em casa, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo te amou, queridos irmãos e irmãs? Dando a sua vida, a vida dele na cruz do Calvário. Isso quer dizer, Jesus sabia qual era o propósito dele aqui na terra. Jesus sabia porque ele tinha vindo para cumprir um propósito que o Pai tinha dado para ele aqui na terra, que era salvar as nossas vidas. E qual é o propósito que Deus te deu como marido? Amar a sua esposa. Esse é o teu propósito, querido marido. E como a gente tem se deparado, Verley, com maridos fujões, né? Sim. Nas nossas terapias, nos atendimentos ali com psicóloga, como nós temos deparado com o marido que foge. Sabe, assim como Adão fugiu lá no Jardim do Éden, é culpa da mulher, Senhor, que tu me destes. E ele confronta Deus. Como que tem sido para aguentar as tempestades da sua casa? É culpa da mulher que o Senhor te deu ou é culpa da sua escolha que você fez? E como que você vai dar conta agora dessa sua escolha? Você escolheu. Talvez você chegou lá no altar, ou talvez chegou aqui e você falou, sim, eu prometo ser fiel. Eu prometo estar ao teu lado, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. E cadê as promessas? A gente fez essa promessa, eu só tinha 18 anos. 18 anos, gente, eu não sabia que futuro estava planejado para nós. E quantas vezes nós pensamos em desistir, né, Verley? No meio dessas tempestades. Mas Deus nos ensinou que é melhor a gente desistir de desistir do nosso casamento. E foi isso que nós fomos aprendendo. E hoje nós nos tornamos essa equipe campeã, um casal de sucesso, levando essa metodologia para os casais. Aleluia. Porque é melhor desistir de desistir, porque a palavra do Senhor nos sustenta. Se a palavra do Senhor trate com respeito e trate com amor, eu vou confiar nessa palavra. E os pontos que precisam ser melhorados, Deus vai tratar. Quantas vezes, gente, de joelho, clamando ao Senhor, lendo as cartas pastorais de Timóteo e de Tito. Fazia listas e listas de todas as qualidades de um homem de verdade, de um homem de valor. E eu fazia aquela, Deus, são essas qualidades que eu quero para o meu marido. Homem de uma mulher só. Homem que serve a sua família. Homem que ame a sua família, não é verdade? Quantas vezes chegava, colocava as mãos sobre Deus, transforma meu marido. Dê um caráter sincero, um caráter puro. Que ele glorifique a ti. E que os nossos filhos vejam a presença de Deus na vida dele.
Hoje o nosso filho André está aqui, nosso filho casado. Aqui no nosso livro tem o depoimento deles. E tem da nossa nora também. Que eles falam, mãe, como eu aprendo com o nosso pai. Não é, Verley? Não é, André? Como eu aprendo com o jeitinho do nosso pai, como ele trata você, mãe. Mas porque aprendeu, não foi, Verley? Sim. Foi aprendendo. E quantas vezes eu não orava para Deus me transformar na mulher de Provérbios 31? Muitas vezes. Você falava, a Liana falava que Provérbios 31 era amiga dela, que ela lia todas as vezes Provérbios 31, 10 em diante. A minha melhor amiga, gente. E quando nós temos essas melhores amigas que são da Bíblia, ela não sai fofocando de você aí para fora. Ela chega na lata e fala, arrume a tua casa. Arrume a tua mesa. Cuide do seu marido para que nada lhe falte. Ela é assim, a minha amiga de Provérbios 31. Satisfaça o seu marido. Viva para ele. Seja a melhor mulher para ele, para que ele não tenha outros olhos aí fora, para que ele olhe somente para você. Gente, faça dessas mulheres da Bíblia as tuas amigas. Eu não sinto solidão, sabia? Eu não sinto solidão, porque eu fiz delas as minhas melhores amigas. E também não tem fofoca, né, Verley? Não tem fofoca, porque eu estou ali aprendendo junto com elas, eu converso com elas. Depois de Deus, é assim que eu quero ser, Deus. É assim que eu quero ser. Gente, isso é sabedoria. Isso é buscar essa sabedoria na rocha e ter um casamento forte. Não somos perfeitos. Já ouvimos muita gente falar, vocês têm um casamento de contos de fadas. É verdade, Verley? É verdade. Contos de fadas? Não. Aí a gente brinca, mas vocês não sabem as bruxas que a gente tem que enfrentar. Porque todo conto de fada tem as bruxas. E Deus tem nos ensinado a chegar aqui hoje e falar, vale a pena desistir do seu casamento. Amém, queridos? Amém. Conforme a Liana estava falando, o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. É muito bom chegar na casa do Senhor, adorar a Deus, glorificá-lo, exaltá-lo, porque Ele nos amou de uma maneira tão grande. Da mesma forma, queridos, o marido deve amar a sua esposa, conforme Cristo amou a igreja. É um amor que renuncia. Hoje vivemos em época da violência doméstica. A gente é contra totalmente a violência doméstica. Nenhuma mulher deve submeter-se a uma violência doméstica. E se o homem... E nem o marido. A violência dentro de casa não é uma prática, não é um lugar que Deus planejou para a família. Se há violência doméstica, precisa ser tratada. Se a mulher identifica que o homem a trata como violência doméstica, seja psicológica, dizendo, você não tem nada, você não tem para onde ir, mulher, você tem que ficar aqui. Isso é violência doméstica, deve ser denunciado. Talvez precisa sim de cuidado, buscar uma terapia, buscar um tratamento psiquiátrico, buscar um cuidado, mas não se submeta a uma violência doméstica. Procure seu pastor, procure seu líder, procure ajuda. Amém, queridos? Deus fez o casamento para ambos se cuidar, ambos se respeitar e ambos viverem o amor e o respeito dentro de casa. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Também a palavra do Senhor diz sobre pais e filhos. Pais, não irritem aos seus filhos, antes criem segundo a instrução e conselho do Senhor. Também, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isto é justo. Amém. Aleluia. Honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra, como o pastor leu aqui hoje, do Salmo 128. Tem uma relação aqui de pais e filhos. Os filhos devem honrar os seus pais todos os dias da sua vida. Quando é solteiro, a honra é através da obediência, através do acato, do conselho, através do respeito. Quando casa, honrar o pai é cuidar dele, é respeitá-lo, é
tratá-lo com bondade, mas já não mais debaixo da mesma aliança, porque agora ele tem uma aliança com a sua esposa. Enquanto ele era solteiro, ele tinha uma aliança de solteiro com seus pais. Mas esse tratamento de honrar o pai deve ser para toda vida. Agora, pais, não irritem os seus filhos. Olha que interessante. Pais, não irritem os seus filhos. E aí vem o conflito de gerações. E quanto eu tenho aprendido com o André. Sim. Né, André? Bastante, André. Que é uma outra geração, tem um outro olhar do mundo, tem uma outra visão das coisas. Eu falo, eu acho que é assim. Não, pai, isso tá, ó, não é mais assim não, porque é desse jeito, é assim. Ah, e vem com umas linguagens que a gente não conhece. O que você está falando mesmo? Não entendi. Ah, pai, porque agora as coisas assim, ah, entendi. Lá em Malaquias, o último texto de Malaquias, diz que os pais devem se converter aos seus filhos, e os filhos aos pais. Então, precisa estar presente. Para não irritar o filho, precisamos estar presente em casa. Presente para ouvir o que o filho tem para falar. Presente para ouvir quando o filho chega da escola pequeno. Pai, olha, eu tirei essa nota. Olha, pai, eu fiz esse desenho. E muitas vezes nem está nem aí. Mas quando o pai para, deixa eu ver esse desenho. Uau, filho, que legal, que bacana. Ah, esse filho, ele vai crescer com mais autoestima, corajoso, edificada. Pais, profetize sobre os seus filhos a bênção do Senhor. Declare sobre os seus filhos, esse menino será cheio da presença de Deus, essa menina será cheia da presença de Deus, esse filho será abençoado, esse filho vai conquistar grandes coisas, vai realizar a obra do Senhor, vai cumprir o seu propósito, essa menina vai ter um casamento abençoado, feliz, esse menino será guardado, não vai se envolver com coisas erradas, essa criança vai se tornar um homem de Deus, aleluia. Profetize, declare a bênção do Senhor sobre a tua casa, queridos. Em vez de xingar, em vez de ofender, em vez de criticar, em vez de tratar o erro, como é que você trata o erro? Você trata o erro aconselhando, tratando o erro e não colocando adjetivos. Você pode chegar para o seu filho que tirou uma nota ruim na escola e falar assim, olha, vamos ver onde você errou, vamos ver por que você não tirou uma nota boa, eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar, vamos buscar uma ajuda, do que você apontar seu menino burro, desculpa pela palavra, não é verdade? Não ataque, não ofenda, mas pegue pelas mãos e ajude a levantar, amém, crianças? Amém, jovens? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Verlei, você comentando aí sobre os filhos, eu lembrei que quando eu estava grávida, nós já orávamos aqui, né, Verlei? Eles pequeninos aqui na barriga. E eu orava, Senhor, a gente já sabia que eram 2 homens, Senhor, dê o caráter de Cristo para eles. Que eles sejam homens de verdade, que tenham o caráter de Jesus Cristo. E o Verlei orava que eles tenham raciocínio rápido, lógico e abstrato. E orava, Senhor, prepare as nossas noras também, Senhor. Eu sei que na hora certa o Senhor vai apresentar as nossas noras. Uma já foi apresentada e está muito bem. A outra a gente está orando, né? Para que Deus apresente logo essa nossa segunda nora. Gente, ore. Ore, antes mesmo de conceber, já consagre ao Senhor os teus filhos, a sua família. Tudo o que vocês fizerem, consagre ao Senhor. Por quê? Porque as tempestades não podem destruir a casa. Ela apenas revela onde você está construindo. Então, a escolha está nas nossas mãos. Onde nós queremos construir a nossa casa? Na rocha ou na areia? E a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que colocarei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam.
Olha, gente, é muito claro isso. A palavra do Senhor nos direcionando aonde nós vamos ser vida. E por que será que muitas vezes a gente vira as costas, né, Verley? Para essa palavra tão preciosa de promessa para o Senhor, para as nossas vidas. Por causa da dureza do coração. A gente endurece o coração, a gente fica tomado de orgulho, fica com orgulho até diante de Deus e não se apropria da graça que Ele nos deu lá na cruz do Calvário. Queridos, é hora de tomar decisão. De você sair daqui desta noite dizendo, eu vou praticar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu vou entender o que é cuidar da minha família. Eu vou olhar mais para a palavra do Senhor e cuidar do meu lar e cuidar da minha vida espiritual em primeiro lugar, porque eu só posso cuidar do meu lar na vida espiritual se eu cuidar da minha vida espiritual. Se eu fizer assim como, queridos, a gente se alimenta todos os dias, e muitas vezes 3, 4 refeições por dia, ou então que nem eu, começa de manhã e só termina à noite, o dia inteiro beliscando. Assim também, diariamente, buscar a palavra do Senhor, diariamente, buscar a presença do Senhor, diariamente, invocar o Senhor pela tua vida e pela tua casa. Desta forma, queridos, tempestades virão, as lutas virão, mas a casa vai estar firme na rocha. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Jamais será abalada. Vamos ficar em pés, queridos. Vamos clamar agora por esse socorro bem presente na hora da angústia e construir a nossa casa na rocha. E tem que ser os dois. Nós aprendemos que nós podemos formar um triângulo amoroso com Ele. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais o Verley busca a Deus, mais pertinho de Deus nós chegamos e mais pertinho um do outro. Não fique apontando que ele não orou, ore você. Agora feche os seus olhos, se você estiver aí com a sua esposa, com seus filhos, deem as mãos e nós vamos orar, encerrando esse momento de palavra preciosa do Senhor. Pai, muito obrigada por esse momento tão lindo que o Senhor nos concedeu. Por essa hora, Senhor, de estarmos aqui falando da Tua palavra e abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo agora cada casal, Senhor. Ó Deus, cada casamento aqui, Pai. Senhor, ó Deus, alcança agora, Senhor. Alcança esse marido, alcança essa esposa. Restaura, cura. Senhor, transforma, liberta. Quebra as cadeias, quebra os impedimentos. Senhor, as divisões, as situações de conflito, as situações que geram angústia, a desconexão emocional, a desconexão, Senhor, na palavra, as ofensas caiam por terra, as ofensas sejam agora curadas, tratadas, saradas, esta família, Pai, toda machucado, Pai, toda ferida emocional, seja curada agora, em nome de Jesus, Senhor, que esse casamento seja fortalecido, que esse casamento seja sustentado pela Tua graça, que haja reconciliação, Senhor, ó Pai, traz o perdão nesta família, traz, Senhor, ó Pai, o fortalecimento, que toda investida maligna contra esta casa caia por terra, em nome de Jesus, e que haja cura, Senhor, haja cura neste relacionamento, haja cura nesta família, que toda confusão, que todo espírito de confusão, de gritaria, de brigas, Senhor, seja desfeito, seja destruído, em nome de Jesus, Pai, e que haja o refrigério, haja a Tua paz, haja a Tua bênção neste lar, haja prosperidade, haja a Tua prosperidade, haja portas abertas, haja, Senhor, caminhos novos, Pai, Senhor, aquele que está empreendendo, aquele que está investindo,
do Senhor. Ah, Deus, que essa semente possa brotar a 100 por um, Pai. Aquele que busca o emprego para sustentar a tua casa, a sua família. Abre portas, abre caminhos. Senhor, que a enfermidade seja tirada, que a enfermidade seja destruída. Traz saúde nos lares, traz saúde nas famílias, traz saúde, Pai, nesse casamento, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Para a glória do Senhor. Igreja, levante as suas mãos agora e diz Aleluia. assim comigo: Jesus, Jesus, eu te convido para entrar na minha vida, para entrar na minha para curar vida, a minha mente, para curar para a me minha tirar das cadeias que me prendem e que dizem que eu não sou capaz. Vem, Jesus, eu te aceito como meu Salvador e te convido para entrar lá na minha casa. E vai comigo, Jesus, que eu possa chegar em casa, levar paz e levar alegria. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe, igreja. Obrigada, pastor Isaac, pastora. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, queridos. Que Deus abençoe. Amém.